Um abraço, minha gente. Quinta-feira, uma quinta-feira meio cinzenta. Quem é que apostava numa derrota do Cruzeiro ontem para o Corinthians? Com todo o respeito que o Corinthians merece, mas desfalcado, embora o Cruzeiro também tivesse nesta situação, mas claro, jogando em casa, com a presença maravilhosa da torcida do Cruzeiro. Ninguém esperava um resultado como esse. E aqueles que são centenas e centenas e centenas, que mandam mensagens, perguntam, o Cruzeiro já ganhou o título? É sempre bom respeitar. Nunca é bom dizer, já ganhou. Claro que a chance é maior do que a dos outros clubes. Mas um tropeço aqui hoje, uma vitória do Internacional que pode acontecer hoje à noite, a diferença passa a ser de 6 pontos. Tem os jogos fora. Os jogos fora são muito difíceis. Mas enfim, nada que evidentemente possa dizer que o Cruzeiro está desestruturado, está nervoso. Claro que a preocupação cresce e terá que ser feito um belo trabalho, o que já normalmente é feito na Toca da Raposa, pelo Marcelo Oliveira, pela diretoria, para que não haja, até por parte da torcida, um desânimo, que a torcida continue acreditando, continue frequentando o estádio, indo em peso, porque a presença da torcida é muito importante. Mas é aquilo ali. Você sabe, o Corinthians é um grande clube, tem grandes jogadores, tem um técnico muito contestado, mas que não é bobo, armou o esquema e o Cruzeiro caiu no esquema do Corinthians e perdeu por 1-0. Mas tem muita coisa ainda para acontecer. Passa hoje, inclusive, pelo jogo do Inter, que joga fora, que está com um time muito bom, está crescendo, mas nada de anormal se perder o jogo hoje fora de casa. Hoje é dia do Galo. Galo contra o Fluminense. Fluminense que normalmente não aperta muito o Galo, não. Perde mais do que ganha, pelo menos em campeonatos brasileiros de pontos corridos, né, Guilherme? É isso aí. O Atlético esteve sempre à frente. Mas o Atlético está sem o Tardelli, o Atlético está com alguns problemas e eu venho detectando, ninguém é obrigado a concordar comigo, é uma opinião pessoal, evidentemente, que o goleiro Vitor está assim meio lusco-fusco. Não está aquele Vitor de jogos passados, não. Mas eu tenho Tem saído mal. Eu tenho uma justificativa, até técnica, para exemplificar esse momento do Vitor. E eu até cheguei a falar isso aqui ontem. A situação do miolo de zaga do Atlético, composto por Gemerson e Leonardo Silva, ela dá uma segurança maior para o Vitor. Essa troca, sai jogador, entra jogador, isso também desestabiliza para o goleiro. Então pode ser que isso tenha influência direta no momento atual do Vitor. O Ed Carlos com o Gemerson, na minha opinião, eles não têm conseguido regular bem nessa zaga do Atlético. O Leonardo Silva faz muita falta. Números são sempre discutíveis, né, Maurício? O Atlético e o Cruzeiro não ganharam ainda no novo Maracanã. Mas isso não tem nada a ver, ou tem? Não, isso não tem. Isso é parte mais de estatística, né? Para quem gosta dessas coisas. Agora, só complementando a questão do Vitor, talvez, acho que a maior preocupação com o Vitor são esses gols que ele está tomando, que ele não levava antes, né? Exatamente por isso que eu estou falando, que eu acho que não é ainda. Esses lances. Mas é justamente... Tá faltando alguma coisa. Eu acho que assim, se fosse um problema de defesa, concordo. Ele pode tomar gols, mas a maneira que ele está tomando gols, os gols que preocupa. Mas eu acho também que não tira, assim, o crédito do goleiro que ele é. Ele é um excelente goleiro, não esqueceu de jogar e o goleiro acontece isso mesmo, ele está sujeito a levar os frangos. O importante é ter uma regularidade. Ok, meus amigos, vamos chamar a nossa companheira, a primeira dama do programa, hein? Adriana Ferreira. Chama o pessoal aí, Adriana. Então, se você quer participar com a gente, você já sabe. Primeiro, acesse o nosso site www.jogadadeclasse.com.br, que o programa de ontem e os passados você pode assistir lá. Adriana, Agora, deixa eu te cortar, porque nesse site que a Adriana chamou, tem um linkzinho para você clicar, tá? E quando você clicar, você assiste em qualquer parte do mundo o nosso programa Jogada de Classe. Então tem lá, ao vivo, isso com uma palavrinha ao vivo. Clicou ali, você assiste o nosso Jogada de Classe pela internet, caso você não esteja algum dia assistindo a televisão. Está fazendo horário de almoço, é só acessar o site e nos assistir. Agora, se você quer participar com a gente, jogadadeclasse@jogadadeclasse.com.br, através do Twitter, @jogadadeclasse, e também do Facebook, facebook.com/programa Jogada de Classe. Ok, vamos então mostrar para vocês os resultados dos jogos, como está a classificação hoje, embora hoje vai acontecer mais jogos, vão acontecer outros jogos pelo Campeonato Brasileiro, pela 27ª rodada.
Põe na tela para nós. Ontem nós tivemos o Botafogo perdendo em casa para o Palmeiras. O Palmeiras está começando a ter um crescimento, né? Nada de extraordinário. Eu nem sei se já saiu da... Já 13º colocado. Já saiu? Deixa eu ver onde é que está o Palmeiras. Vamos conferir já para você. Já subiu bem o Palmeiras, hein? O detalhe é que o Palmeiras está fazendo o seu papel. Ele está pegando os outros magros do campeonato e está vencendo. O Botafogo tinha que vencer, não conseguiu. Exatamente. Nossa senhora, Botafogo na segunda divisão vai deixar muito botafoguense que eu conheço apavorado. Nosso Regis Souto lá da prefeitura. Não, e o pior, Orlando, no jogo ontem, tem uma cena inusitada, que o Wagner Mancini, ele bateu boca com o torcedor, ele virou para trás do túnel, o torcedor foi reclamar com ele, parece que o de Ceballos não estava satisfeito com a escalação dele, e virou para o torcedor e falou, quem que eu vou colocar no time? É o desespero, meu amigo. São Paulo 1, Atlético Paranaense 0. São Paulo agora, hoje, antes do jogo do Inter, é o vice, o segundo colocado, né? Ia falar vice-campeão, tá cedo para falar vice-campeão, né? Mas é o segundo colocado. O Coritiba deu um passo bom também, venceu o Criciúma por 1-0. Virando a página, Vitória e Goiás empataram em 2-2. O Cruzeiro perdeu para o Corinthians por 1-0. O Grêmio venceu o Sport por 2-0. E o Figueirense perdeu para o Flamengo em casa por 2-1. O Flamengo, que é o próximo adversário do Cruzeiro. Gol aos 47 minutos do segundo. Gol aos 40, vamos ver os gols daqui a pouquinho, tá bom? Hoje nós teremos Fluminense e Atlético às 7h30 da noite lá no Maracanã. Santos e Bahia às 7h30 na Vila Belmiro. Chapecoense Internacional às 8h30 na Arena Condá. São jogos de hoje. O Henrique pegou o Marcelo Morena, 13 gols. Tá fazendo gol de todo jeito esse rapaz, hein? Mesmo tá com a situação, né? Mesmo com a situação do Palmeiras, difícil. Bom, 11 gols tem o Barcos e o Ricardo Goulart, 10 gols tem o Fred do Fluminense, que também é outro que está crescendo, está fazendo gols. Joga hoje contra o Atlético, vamos aguardar. A classificação mostra o Cruzeiro em 56, o São Paulo em 49, portanto são 7 pontos de diferença, não é isso? O Internacional tem 47 e o Grêmio é o quarto colocado com 46. Lembrando que o Atlético está em sexto lugar com 43 pontos. O Atlético saiu do G4, mas pode voltar dependendo dos resultados de hoje. Justamente, o Grêmio venceu, jogou o Atlético para baixo, mas se o Galo vencer hoje, ele volta a ultrapassar, ele vai igualar o Grêmio, mas vai desempatar nos critérios aí da classificação. Virando a página, Chapecoense é o 17º com 28, Vitória 28 também está em 18º, o Criciúma 19º com 27 e o Botafogo o último colocado com 26 pontos, está em 20º lugar. A gente poderia dizer assim, o Botafogo não vai se salvar desta. Mas, de repente, 3 vitórias seguidas muda tudo. Porque tá e muito pode embolado. acontecer, por que não? Está muito embolado, né, o fim da classificação. Então, não há um time que tomou uma distância maior. Então, 2, 3 vitórias, o time dá uma aliviada e é isso que o Botafogo está precisando. Porque senão o fantasma da Série B vai atormentar novamente. Como diz o Luxemburgo, né, mudou de nome agora. Como é que zona do rebaixamento, agora, segundo ele, é a zona da confusão. A zona da confusão. Tá certo. O professor Luxemburgo, com altos e baixos lá no Flamengo. Gente, o Empório Santa Teresa, você sabe, é tudo de bom. Empório Santa Teresa, fica na Rua Salinas, 1622, ali no simpático bairro Santa Teresa. E hoje, com certeza, aquele telão de todo tamanho, o maior de BH, estará ligado mostrando este jogo entre Fluminense e Atlético às 7h30 da noite, tá bom? Bom, falando rapidamente, não é ainda o noticiário do Cruzeiro, mas en passant, nós tivemos ontem a presença de 30 e tantos mil... 35 mil. Quase 35 mil torcedores, né? Eu assisti o jogo em casa, não pude ir. O comportamento da torcida foi normal, Guilherme? Você que esteve lá cobrindo para o jornal O Tempo e para o Jogado de Classe? Ficou na média daquilo que eu até havia previsto ontem, né? Essa média de público do jogo Cruzeiro e Corinthians. Eu achei que a torcida do Cruzeiro poderia ter se inflamado mais. Apesar da tribuna de imprensa ficar muito perto da torcida visitante, no caso, a torcida do Corinthians, que compareceu em peso, eles não ficaram em silêncio em momento algum. Eles cantaram do princípio até o fim do jogo. E isso motivou o time do Corinthians. O time do Corinthians jogou sob o embalo do torcedor, a torcida do Cruzeiro tentou esboçar aqueles cânticos comuns do torcedor, mas não conseguiu ajudar dentro de campo, até porque, eu até disse na minha matéria, o Corinthians ganhou no gramado e na arquibancada. O time do Juiz, Corinthians... perdão, pode completar. O time do Corinthians, ele é inferior
ao do Cruzeiro, o elenco. Mas eu acho que ele entrou em campo mais determinado, Orlando. E lances, como a gente vai ver daqui a pouco do Henrique, é um lance que não pode acontecer. Eu acho que houve relaxamento, né? Talvez a vitória sobre o Internacional levou um relaxamento natural para o time do Cruzeiro e o Corinthians mais certinho soube aproveitar a falha, né? E chegou a essa vitória. Agora, a arbitragem não pode reclamar, né? Não, Marcelo, quando eu ouvi alguns gritos do Marcelo ali chamando a atenção do juiz. Eu acho o Leandro Pedro Voaden hoje um dos árbitros mais preparados do futebol brasileiro. Mas ontem ele deu uma confundida no jogo, em alguns lances, em algumas faltas. Eu acho que, assim, coisa normal de jogo. Mas ele poderia, se fosse para dar uma nota, vamos ser mais direto aqui na arbitragem dele, eu daria um 6. 6, 6,5. É isso aí que eu dou pro Leandro Voaden. Ok, meus amigos, quero lembrar a vocês que o Buffet Califórnia está há mais de 36 anos no mercado, tornando o seu sonho uma realidade. Festas maravilhosas. Chamou o Buffet Califórnia, fique tranquilo, porque é tudo de gostoso, tudo de bom, bonito, cada tira-gosto, um atendimento fantástico, os garçons maravilhosos. Olha, qualidade, tradição, experiência, excelência nos serviços do Buffet Califórnia. Eu assino embaixo para você. Fica na rua Teodoro de Abreu, número 57, no bairro Nova Suíça. Anote o telefone aí do Buffet Califórnia e também o site 3334-576, 3334-576, e o site é o www.buffetcalifornia.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo. Mandem as suas mensagens, a Adriana Ferreira vai ler para você aqui com entusiasmo de sempre, e nós vamos mostrar logo, logo, após esse rápido intervalo, os melhores momentos, infelizmente, da derrota do Cruzeiro. Aguardem.